Olá pessoal, boa tarde, 17 horas aqui e estamos novamente reunidos como igreja, de forma virtual, mas sempre ativos, graças a Deus, né? A mensagem de hoje tem o título de Totalmente Livres. Você está livre? Pastor, não estou me sentindo livre não, estou aqui preso na minha casa e tal. Receba essa palavra hoje que ela vem do coração de Deus para as nossas vidas. Eu já vibrei muito, estou vibrando aqui de novo e eu espero que você vibre também aonde você estiver, porque Deus ele fala conosco, creia nisso. Então fique atento aí porque nós somos livres, independente de qualquer coisa, em Cristo Jesus nós somos livres. Mas antes de nós avançarmos aqui na mensagem, deixa eu dar um tempo aqui, porque tem muita gente chegando aí também, né? Então vamos nós conversar aqui um pouquinho, porque a nossa rotina ela foi quebrada. Como é que você está se sentindo aí na tua casa? Nossa rotina foi quebrada sem a devida programação, né? Quando nós nos programamos, nos preparamos para uma nova situação, circunstância de vida, tudo é diferente, mas quando somos pegos meio de surpresa, aí tudo acontece de forma diferente, não é? Nós temos que nos reprogramar e de forma rápida, porque senão perdemos tempo, enfim, muitas coisas acontecem. Então, foi meio abrupto o negócio, não é? Então, um dia estávamos todos vivendo as nossas vidas normalmente, e de repente, no dia seguinte, tudo muda e somos fechados em nossas casas e submetidos a uma nova rotina, né? Então, todos nós tínhamos a nossa rotina de trabalho, de cursos, de faculdade, de atividades mil, mas de repente tudo isso é quebrado. Você é tolhido, é puxado o freio de mão e você que estava rodando em alta velocidade, cheio de atividades ao redor, você de repente para tudo e fica aí em casa se perguntando, né? O que eu estou fazendo? Então, deixa eu te lembrar de uma coisa, o homem ele não foi criado para se isolar, viver separado dos outros, né? Pelo contrário, o plano de Deus, desde o princípio, é que o homem viva em comunhão com outros, né? Relacionamento. Não é à toa que, antes de todas as coisas, Deus criou, né? O mundo criou todas as coisas, criou o homem, e a primeira instituição criada por Deus não foi nem a igreja, foi a família, né? Tamanho o valor que Deus dá para a família, essa unidade celular da sociedade. Então, é isso mesmo, né? Nós temos que valorizar isso. Então, saiba que tudo que você está sentindo aí, não fique, você não está sozinho nisso, né? Não está sozinho nessa. Então, só que à medida do tempo vai passando, né? Parece que tudo o que era bom no início estava maravilhoso lá, agora já não está tão bom, né? Opa, quando você parou, deixou de trabalhar de repente, algumas pessoas continuam trabalhando, como nós aqui em casa, eu e minha esposa, né? Diariamente aqui no ambiente virtual, home office, né? Mas muitas pessoas estão paradas, né? Sem poder trabalhar nem nada, estão em casa e de repente você olha assim, poxa, que maravilha, vou ficar em casa, umas férias forçadas, só que os dias vão passando, querido, e os primeiros foram maravilhosos, tranquilos, mas depois a rotina vai te engolindo, os teus filhos, para quem tem criança pequena aí, seja solidário comigo, não é fácil, rapaz, não é mole não, mas Deus vai capacitando e vai nos ajudando. Mas por que isso acontece? Depois de um tempo a gente acaba ficando chateado, começam as faíscas a aparecerem, né? E pum, as coisas explodem dentro de casa, porque ainda estamos fora do equilíbrio de Deus. Essa que é a verdade, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas é um desafio. Você e eu estamos descobrindo que é um desafio ficar em casa direto, dentro, né? Não podendo sair para nada, mas é necessário, querido, porque é um tempo que nós estamos separados como igreja e pode estar certo que nesse tempo Deus tem muito para acrescentar na sua vida, muito para fazer você conhecer de novo e crescer com Ele, não é? Então, vamos aí. Estou vendo aí o pessoal chegando, muito bom. Vamos chegando, nos ajuntando aí para a gente poder partir para a palavra central de hoje, que eu creio que vai te abençoar demais, né? Aí, pessoal de Mentes acompanhando, legal, minha família. Temos até gente lá de Portugal. Ô, Portugal, sejam muito bem-vindos, né? Sejam muito bem-vindos mesmo. Brasil, o mundo todo, né? Ligado nisso aí e unidos em prol do crescimento com Deus, cara. É isso aí, não importa o que a gente está sentindo agora, o importante é o que Deus espera de nós, né? Então vamos lá, vamos para algumas dicas aí para aproveitar melhor o nosso tempo dentro de casa, né? Otimize seu tempo, querido. O tempo é muito valioso, é uma riqueza que nós não enxergamos, mas é uma riqueza que há na nossa vida.
Não é porque você hoje desfruta de mais tempo dentro de casa que você vai desprezar o seu tempo no dia a dia, né? Cuidado com isso, né? Construa uma rotina saudável com Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, né? Diz lá expressamente, pelas próprias bocas de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. O que Deus está falando através dessa palavra? Jesus estava lá expressamente dizendo, olha, não fica preocupado com as coisas desse mundo, as coisas naturais. O que você vai ter que vestir, o que você vai ter que comer amanhã, como é que você vai pagar as contas, como é que você vai lidar com a sua empresa, seu negócio. Muitos irmãos aí, muitas pessoas têm negócios, têm comércio, têm empresas e a coisa parou. Como é que você vai fazer? 1, 2, 3, de repente mais do que 5 semanas totalmente parado? Cara, coloca o teu negócio no altar de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é filho de Deus, saiba que também tudo que te pertence, pertence a Ele. E Ele cuida. Ele cuida. Tudo que você precisa é realmente abrir as suas mãos e entregar para Ele, para os cuidados de Deus. E Ele miraculosamente Ele vai prover. Não deixa o teu coração ser dominado pela preocupação, ser dominado pela ansiedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda hoje, mas deixa Deus cuidar de você e daquilo que te pertence. Todo mundo está passando pelo mesmo que você não é privilegiado. Então fique calmo, porque Deus ele vai prover, sempre foi assim. Em toda a história da humanidade, Deus cuidou do seu povo. Eu citei isso, inclusive, na pregação do domingo passado. Deus cuidou, protegeu, separou o seu povo, né, de tudo que acontecia nesse mundo natural. Então, fica firme aí e se mantenha plugado aí em Deus, né, em primeiro lugar. Outra dica é faça uma reprogramação, né? Aproveita aí que você está com um pouco de tempo, faça uma conversa, né? Uma reunião, seja uma reprogramação individual ou em família também, principalmente, né? Para o ano de 2020. O ano talvez você já tenha começado fazendo esse exercício lá atrás, em janeiro ainda, ou mesmo em dezembro do ano passado, já ter montado uma agenda todinha para o ano de 2020, mas outras situações, e agora o coronavírus atravessou tudo isso. Deu uma parada geral, mas está na hora de você se reprogramar, né? Então faça isso, é um bom exercício para você. E também outra coisa, outra dica que eu te dou, olha aí, preste atenção nessa, hein? Arrume os armários, hein? Quanto tempo você não mexe naquela parte superior lá do seu armário, hein? Ou então naquele armário que está lá no outro quarto. Aproveite esse tempo, separe coisas e roupas, por exemplo, que você não usa, que você não vai usar, outros itens. Nós, com relação à igreja local aqui de Niterói, de Jardim Caraí, eu já te aviso, quero mobilizar e agitar as mulheres aí. Gostaria muito de fazer um bazar de inverno no meio do ano, não é? Então, já vai separando, vai arrumando, pegando roupas que você não usa, já vai montando aí, separando em sacolas, porque são coisas que você normalmente não tem tempo, né, de fazer. Então aproveite isso aí. Faça exercícios físicos também dentro de casa, querido. Nós vamos tentar disponibilizar aí no nosso canal do WhatsApp, né, algumas dicas, exercícios depois dessa mensagem, mas procure se exercitar dentro de casa. Senão é só deitado, sentado, né, caminhando distâncias mínimas dentro da sua casa e comendo, porque quanto mais a ansiedade fica em alta, mais o estômago grita, né? Nós temos que ter um equilíbrio nisso aí, tá legal? Outra dica muito boa, cuidado com o ambiente virtual, hein, gente? Presta atenção, sejam seletivos quanto ao seu uso. Não é porque você está agora com mais tempo livre que você vai ficar plugado na internet o dia inteiro. Toma cuidado com isso, seja realmente seletivo. Sermos seletivos é sinônimo de maturidade. Não se esqueça disso, tá bom? E acima de tudo também, uma última dica que eu te dou nesta tarde, valorize a comunhão em família. Aproveite que você está aí com a tua esposa, com o teu marido, orem juntos, né? Cative isso. Pode começar
um pouco tempo, alguns minutinhos, né? Uma vez por dia, mas daqui a pouco isso vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco você está fazendo pequenos cultos no lares, em família, e isso vai edificar, vai aproximar você ainda mais da sua esposa, você do seu marido, vocês dois dos seus filhos, dos seus familiares, enfim, isso vai gerar uma fortaleza, na verdade, dentro de casa maravilhosa. Tá certo? Muito bem. Acho que já deu tempo de todo mundo chegar aí, quem estava marcado aí, sabendo da nossa agenda. Então vamos avançar com a nossa mensagem. Como eu estava dizendo antes, o título dessa mensagem de hoje é Totalmente Livres. Não é? E eu quero te falar também, livres além das circunstâncias. Sobre toda e qualquer circunstância, você e eu, nós somos livres, porque Jesus nos chamou para sermos livres nele. Né? Nós antes éramos escravos desse mundo, escravos das nossas vontades, dos nossos desejos, mas hoje nós somos livres porque Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou desse mundo. Não é? Então, eu já começo a ler o primeiro texto bíblico, porque é a Bíblia que tem que falar contigo nesta tarde, hein? Não sou eu, não. É a Bíblia que tem que falar conosco. Então, abra lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, logo no capítulo 1, eu quero ler 2 versos com você. Serão os versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto você abre aí, em segunda carta ao Timóteo, eu quero te falar uma coisa. A Bíblia, ela é o maior valor de Deus na nossa vida. Ela é a palavra que vale no nosso coração. Se você não crer na Bíblia como a palavra de Deus, eu tenho que te dizer, ela é a nossa vida. A Bíblia é Deus e Deus é a Bíblia, a própria palavra dele. Tudo que ali está escrito, Deus testifica e Deus respeita. Amém? Muito bom. Então tenha na Bíblia realmente a voz de Deus no seu coração. Abraça ela nesses dias. Beleza. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Olha só o que a Bíblia está dizendo, que Paulo está falando para Timóteo, e hoje é um recado de Deus para as nossas vidas, né? Deus está nos chamando para nós nos reavivarmos nele, reavivarmos o dom de Deus mesmo, né? O dom dele em nós. Porque Deus, diz o versículo 7, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou seja, de equilíbrio. Mas eu acho fantástico isso, porque hoje, no culto que vocês de repente já assistiram, né, lá do ministério, né, o pastor Hélio citou esse verso logo no início da pregação, e essa mensagem que nós estamos compartilhando agora, ela já estava pronta. Então, Deus, assim, confirmando realmente no meu coração essa palavra, né, que eu compartilho com você agora. Esse versículo 7, eu vou repetir, ele fala o seguinte, porque Deus não tem dado a nós espírito de covardia, ou seja, espírito de timidez, muito pelo contrário, tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Não é verdade? Nós temos pregado um evangelho equilibrado. Não adianta, né, você ficar em casa e viver no desequilíbrio. Não adianta. Daqui a pouco, aquilo que tudo podia ser benéfico e maravilhoso está virando um inferno, está virando uma confusão só dentro da sua casa. Né? Você não consegue mais se entender com a tua esposa e, enfim, as coisas começam a desandar de forma desenfreada. Mas Deus é o Deus de equilíbrio. Ele quer trazer equilíbrio para a sua vida. Nada de ansiedade, nada de medo, nada de ficar apavorado com as notícias que você tem ouvido, com as estatísticas que estão galopando de forma exponencial dia a dia. Fica firme, querido. Fica centrado naquilo que Deus tem te chamado na presença dEle. Fica centrado na sua palavra, porque ela, no momento de tamanha confusão e desespero que o mundo está vivendo hoje, ela é capaz de te trazer descanso. Ela é capaz de trazer centralidade, equilíbrio e calma para você passar por essa tempestade inteira de uma forma diferente. Não é à toa
que lá no versículo 5 desse mesmo capítulo de 2 Timóteo, esse verso é muito próprio, ele fala que uma vez que você está centrado em Deus, vivendo com Deus, você pode, com a tua fé, influenciar outras pessoas. E é isso mesmo que eu te convido, né, também a fazer hoje. Nós conversamos há pouco de valorizar a comunhão em família. Querido, você pode ir ser luz dentro da sua própria casa, influenciar os seus parentes com algo a riqueza de Deus que há dentro do teu coração. Diz lá o versículo 5 de 2 Timóteo, no capítulo 1, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Olha aí, a mesma Paulo falando com Timóteo, mas aqui diz, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ou seja, Paulo reconhecendo que a fé sem fingimento, a fé verdadeira que havia no coração de Timóteo, ela brotou através da sua mãe, da sua avó, ou seja, eu posso dizer que houve exemplo, uma transferência, uma educação na fé. Pessoas na vida de Timóteo viveram, praticaram a fé genuína em Cristo, em Deus, e isso foi um exemplo vivo para a vida desse jovem Timóteo, discípulo de Paulo. Então, seja também um influenciador, um exemplo dentro da sua casa. Tá certo? E eu te convido agora a abrir lá o capítulo 28 de Atos, o último capítulo desse livro, logo após os 4 evangelhos no Novo Testamento. Você vai lá e abra no capítulo 28 de Atos. Enquanto você abre, eu vou te recordar rapidamente o que nós iniciamos a conversar lá durante a ministração da ceia, há 2 dias atrás, na sexta-feira. Então, nós estávamos lá citando o texto em que Paulo estava viajando para Roma, e ele foi, junto com outros 276 tripulantes daquele barco, daquele navio, eles foram submetidos a uma situação totalmente adversa no meio do mar, em que dias, tempo fechado, vento impetuoso, aquela coisa toda, até que o navio viria a pique. Só deixa eu te falar uma coisa, Deus avisou a Paulo antes disso acontecer. E não somente avisou que o navio iria afundar, mas ao mesmo tempo ele consolou Paulo, dizendo o seguinte: Paulo, nem você, nem a tua vida será perdida, nem de nenhum daqueles que permanecerem contigo nesse propósito. O desespero, querido, bateu feio dentro daquele barco. O desespero tomou alta, ficou alto lá dentro. Imagine você dentro de um barco, no meio de um oceano, no mar, e de repente você não tem para onde ir. O barco se afundar, você fica totalmente à deriva. Desespero tamanho ocuparam o coração, a mente daquelas pessoas que estavam naquela circunstância, mas Deus milagrosamente proveu socorro. Não vai ser diferente com a sua vida, com a vida dos seus familiares, no meio de toda essa situação que o mundo vive hoje. Tá certo? Não importa a pandemia que esteja sendo, o vírus que você nem enxerga, mas, enfim, não importa nada disso. O mundo todo pode estar sofrendo, mas Deus estará trazendo proteção para aqueles que creem nele, creem no seu socorro, creem na sua provisão, creem realmente que Deus ele pode ser Deus nas nossas vidas, não é? Então, mas hoje eu gostaria de dar uma continuidade nesse texto que eu acabei de citando para você, e todos eles foram salvos, como Deus tinha colocado, enviado uma palavra para o coração de Paulo. Isso está registrado lá no capítulo 27 do livro de Atos. Depois você pode ler todo esse capítulo, vai te abençoar tremendamente. Mas logo no início do capítulo 28, a partir do versículo 1, diz lá a palavra de Deus: uma vez em terra, ou seja, logo após eles terem passado dias, praticamente à deriva, e submetidos ao naufrágio, e todos ali no mar, uma vez em terra, diz assim a Bíblia, verificamos que a ilha se chamava Malta, narrativa do próprio apóstolo Paulo. E no versículo 2 continua: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, ou seja, uma serpente, fugindo do calor da fogueira, prendeu-se-lhe a mão. Ou seja,
Preste atenção numa coisa, deixa eu dar uma pausa aqui, que isso é importante. Querido, Paulo, junto com aqueles 276 náufragos, digamos assim, eles tinham acabado de sair de uma situação simplesmente extrema. Imagina a emoção daquelas pessoas, a alma, o físico, tudo, estava totalmente, todo mundo ali descontrolado. Acabaram de se salvar de afogamento, de situação de naufrágio. Foram para uma praia, recebidos por aquelas pessoas lá que ali viviam naquela ilha, né? Aqueles nativos, e eles receberam bem, foram preparar uma fogueira, porque tamanho era o frio, a chuva, eles foram acolhidos por aquelas pessoas, e Paulo, tentando ali ajudar a incrementar aquela fogueira, pegou um feixe de gravetos e foi ali colocar para aumentar o fogo. Estou falando de momentos, instantes sequenciais a chegada deles depois do naufrágio, de uma situação extrema. Mas aí uma víbora, né, uma serpente sai do meio daqueles gravetos e crava ali, né, na mão de Paulo. E quando os bárbaros viram isso, né, diz lá no versículo 4, a víbora, a serpente pendente na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas diga comigo, porém, diga aí, porém, é o que começa o versículo 5, né? Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Então, eu tenho que te falar isso aí. Declaro um porém na sua vida. Você aí que está sofrendo na alma, dores da alma, eu digo, porém, Deus, ele pode ser maior em você. Ele pode fazer a tua vida mudar completamente. Fica firme nisso, hein? É tempo de você voltar o teu coração para o Deus vivo. Não estou aqui pregando, falando a respeito de um Deus que não ouve, não escuta, não te responde. Ele existe até numa imagem ali, física, ou na sua mente, na sua cabeça, na sua memória, mas ele não está vivo no teu coração. Eu estou aqui falando de um Deus que ele vive. Vivo está e ele quer se manifestar dentro de você. Lá no versículo 6, só complementando, mas eles esperavam, né, que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Né? Aquelas pessoas que estavam ali com Paulo esperavam que ele fosse morrer. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, ou seja, eles mudaram a avaliação deles a respeito do apóstolo Paulo, diziam ser ele um Deus. Aqueles nativos, naturalmente, ao verem aquela serpente, eles viram que era venenosa e olharam assim e falaram, cara, como é que ele conseguiu, depois do naufrágio, ainda ser mordido por esta cobra e ainda permanecer vivo? O veneno dela não surtiu efeito nenhum nele. Como pode? E aí começaram a conversar entre si e classificaram a Paulo como um Deus. Mas eu tenho que te falar, ele não era um Deus, mas ele vivia com Deus. Ele tinha Deus consigo e tinha Deus vivendo nele. Né? Quando nós cremos em Jesus verdadeiramente, o que acontece conosco é que Cristo, ele ressurge. Nós somos ressuscitados com Cristo, em Cristo Jesus. Nós somos feitos novas criaturas. Esse versículo nem estava separado aqui por mim, mas eu vou declarar sobre a tua vida agora. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Nós fomos feitos novas criaturas. As coisas antigas, o teu passado, a tua história, que você não gosta nem de lembrar, aquilo que você passou, já ficou para trás. Eis que tudo, diz a palavra de Deus, tudo se fez novo na sua vida. Então, quando você crê em Jesus como Filho de Deus, é hoje. Daqui para frente a tua vida é diferente. É novidade todos os dias. O teu passado, tudo que você fez ou deixou de fazer, fez de errado, magoou, destruiu outras pessoas, Deus, ele trata disso e joga no mar do esquecimento. Ele te perdoa. Ele te perdoa para poder levantar você e seguir adiante. Amém? Então, pega essa palavra no teu coração.
Nós estamos aqui te dando força, te animando, porque os dias estão difíceis e vou te falar, vão ficar ainda mais, mas eu e você, nós estamos em Deus. Amém? Muito bom. Então vamos seguir aqui, eu quero falar um pouquinho lá sobre o texto de Filipenses, né? Abra comigo lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, por gentileza, né? Mas como Paulo ali passou essa situação toda, né? Assim como o veneno daquela serpente não foi capaz de pegar nele, contaminar, trazer qualquer tipo de dano, eu declaro hoje na tua vida, cara, como eu tenho declarado também na minha, esse vírus não vai te pegar não, meu irmão. Não deixa o pavor ocupar o teu coração e a tua mente. Coloca a máscara, usa álcool em gel, se tranca em casa, não tem contato direito nem com as pessoas da própria família. Cara, nada disso. Isso tudo pode ser uma ajuda, pode ser um auxílio, mas não é fundamental, tá certo? Não é, digamos assim, o que vai realmente trazer segurança para você, não é? A tua segurança tem que estar em Deus. Uma vez que você crê nele, rapaz, você descansa nele. Claro que vamos agir com prudência e atender, não é, as recomendações das autoridades de saúde, de segurança, etc. Mas, acima de tudo, a minha segurança, o meu coração está no meu Senhor. E eu creio que Ele vive. E eu creio que a minha saúde pertence a Ele também. E eu vivo a saúde de Cristo. Muito bom. Você que já abriu aí Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 6. Diz lá a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os seus pedidos, as suas necessidades, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse texto é maravilhoso, porque Paulo começa dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha só uma coisa, dentro das nossas casas, enclausurados durante 1, 2 semanas, eu tenho que te falar, uma coisa que pode acontecer, e é muito comum isso acontecer, é a ansiedade começar a ficar em alta. A ansiedade vai ficando em alta, porque ela cresce com o desequilíbrio das nossas emoções. Ela vai crescendo, ela vai ocupando um espaço que ela não tinha antes, né? Você começa a se ver ansioso por coisas que você nem se preocupava antes. Ansiedade de comer, ansiedade de dormir, ansiedade de resolver as coisas. A ansiedade até antecipa problemas que você nem está enxergando, mas que você já começa a antecipar. Eu não sei como é que vai ser agora, tantas semanas parado, como é que vai ser com o meu trabalho? Será que eu vou ser demitido? Será que eu não vou? Como é que vai ficar meu salário? Será que vai ser cortado? Será que não vai? Como é que vai ficar minha empresa, meu consultório? Como é que vai? Chega de perguntas, meu irmão. Para de viver na dúvida. Todos estão nessa situação. Eu te pergunto, sinceramente, você pode fazer algo diferente hoje? Não. Você pode mudar as circunstâncias hoje? Não. Estamos todos obedecendo, né, a uma convocação geral, diante de uma necessidade de se segurar essa pandemia, de dar um freio nesse negócio aí. Então você não pode fazer nada. Então deixa eu te falar, descansa o seu coração. Não adianta você sofrer antecipadamente. Não deixe a ansiedade ocupar a tua vida e governar, dirigir os seus dias. Não faça isso. Não se deixe viver desse jeito, porque daqui a pouco nem dormir você está dormindo. Então, uns dias que eram para ser de tranquilidade e segurança dentro da sua casa, você nem dormir está conseguindo mais. O sono está escapulindo de você, tamanha preocupação. A sua mente fica girando de forma acelerada e cada vez mais, a cada hora e cada dia que passa, ela está mais preocupada. Não faça isso. É tempo de você realmente crer. Olha, a vida de um verdadeiro cristão depende fundamentalmente de relacionamento com Deus pela fé. A palavra diz lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que sem fé, ou melhor, o justo viveria de fé em fé. E Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, fé é a base. O exercício da fé realmente é necessário para o nosso dia a dia com o Senhor. Substitua a tua ansiedade pela crença nele. De novo, a tua vida pertence a ele. Então, tudo que concerne a sua vida também é de cuidado dele, é propriedade de Deus.
Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é um desafio tremendo. Eu sei disso. Eu também estou nessa. Estou contigo. Eu estou com você nisso. Você está comigo também? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas no versículo 7 fala lá: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu estou compartilhando um texto que eu mesmo dividi lá na live de terça-feira passada, junto com o pastor Hélio Peixoto, no canal da Academia da Fé. Mas eu tenho que te falar, a paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Tudo aquilo que você entende, todo o teu parecer, a sua avaliação sobre todas as coisas. A paz de Deus, ela está acima. E somente ela é capaz de guardar completamente o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Então, numa situação totalmente adversa, totalmente confusa, totalmente fora de controle, você pode sim viver em paz, querido, no controle de Deus. E no versículo 8 fala lá: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo está primeiro fazendo uma convocação: não andeis ansiosos. Depois ele começa a dar a dica preciosa: olha, a paz de Deus, é isso que você tem que buscar, estar nele, viver na paz que excede todo o teu entendimento. Você e eu podemos não estar entendendo direito as coisas, você olha para frente e não consegue ter nenhuma definição. Os governos não têm definição de quando as coisas vão começar a se normalizar, quando o comércio, as atividades todas poderão ser reabertas. Nenhum governo hoje está conseguindo falar isso. Mas eu não posso ficar preocupado. Eu tenho que procurar pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, amável, puro, justo, de boa fama, em tudo que tem virtude. É isso que tem que ocupar o teu pensamento. Escuta uma coisa, Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2. Depois você lê lá. Lá diz para nós renovarmos a nossa mente todos os dias, renovando as nossas mentes em Deus, para que venhamos a conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade, todos os dias. Isso é um exercício diário, querido, tá certo? E no versículo 9, eu quero fechar a leitura dessa passagem de Filipenses capítulo 4, no versículo 9, que diz lá: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, tudo que você já aprendeu a respeito de Deus, tudo que você ouviu falar dele, tudo que você recebeu dele, tudo que você já viu, de repente, até em milagre de Deus na tua própria vida, meu irmão, é isso que nós devemos praticar. Traga as lembranças, traga à sua memória as boas lembranças de Deus na sua vida, aquilo que ele já fez. Isso vai realmente te encher de esperança para saber, confirmar que Deus pode muito mais na tua vida, na frente. Tá certo? Então mantenha-se firme, pratica a palavra de Deus no teu coração e você vai ver Deus realmente avançando contigo. Muito bom. Eu quero só trabalhar nesse tempo que nos resta ainda um pouquinho sobre a questão da liberdade, como eu estava dizendo, O título dessa mensagem é Totalmente Livres. Há uma diferença entre cativeiro e falsa liberdade. Cativeiro é privação da liberdade, é uma situação de escravo, de servidão, escravidão, diz até no dicionário que é um lugar onde se está cativo, preso, cerceado da liberdade. Mais ou menos como nós estamos vivendo hoje. Muitos têm recursos, mas não podem sair para comprar nada. Muitos tinham programações fora, mas agora está tudo cerceado. Você está praticamente preso dentro da sua própria casa, sem poder sair. Mas deixa eu te lembrar uma passagem rapidamente, que está lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, e a palavra está falando a respeito de Jesus, ele levou consigo cativo o cativeiro. Ele foi o único que poderia levar o cativeiro cativo.
ou seja, preso, levou embora e concedeu dons aos homens. Ou seja, eu e você já somos livres em Cristo Jesus, graças a Deus. Mas eu tenho que te dizer, nós estamos livres de um cativeiro, mas muitos de nós, muitos cristãos, ainda vivem uma falsa liberdade. Ou seja, o que eu quero dizer com falsa liberdade? Já estão com Deus, frequentam igrejas, vivem, leem a Bíblia, oram, mas vivem uma falsa liberdade em Jesus. A falsa liberdade, que o que eu estou querendo dizer, é fazer parte de uma igreja, mas não usufruir de Cristo. Faz parte da igreja, está na rotina, trabalha, ouve, participa de cultos, mas não usufrui de Cristo Jesus. Ou seja, é fazer parte do corpo de Cristo, mas não usufruir do cabeça desse corpo. É falar que Jesus, por exemplo, cura e não ser curado, não ver a manifestação, né, desse milagre na tua vida. Às vezes é falar que Jesus liberta, mas não conseguir viver livre das emoções. Uma falsa liberdade é falar talvez que Deus, o nosso Deus é o Deus da provisão, o nosso Deus é da provisão, mas conferir a vida financeira saindo do controle dia a dia. Ou seja, a questão da prática de exercício vivo, né, da palavra de Deus na nossa vida é justamente nós vivermos Cristo. Aí eu posso tocar num ponto importantíssimo. Tudo que nós estamos falando aqui, conversando, é sobre viver Cristo Jesus. Não basta você conhecer, não basta você saber, né, que Jesus era o Filho de Deus, manifesto ao mundo, nasceu de José e Maria de forma miraculosa também, né, obra do Espírito Santo e aquela coisa toda, mas você não vive Cristo hoje no teu coração. Então, saiba que Deus não quer, Ele quer quebrar essa falsa liberdade na tua vida, né, e fazer com que toda pseudo-verdade, ou seja, todo sofismas são mentiras que são vendidas como verdades, né? São mentiras tão repetidas que acabam virando verdades na nossa vida, né? Deus quer quebrar todo sofisma, toda pseudo-verdade, toda falsa liberdade na nossa vida, né, para justamente nós termos uma comunhão viva com Ele. Então, não fomos chamados para entender, querido. Escuta isso é muito importante. Você e eu não fomos chamados para entender, mas para crer e confiar. Diga comigo, crer e confiar. Maravilha. Geralmente, nossa confiança está baseada em uma palavra de alguém, não é? Ou em algo que está escrito, talvez um contrato, regras, algum documento, alguma escritura e tal. Ali está previsto naquele documento, está escrito ali, assinado, beleza. Aí você confia naquilo. Então, te digo nesta tarde, confia na palavra de Deus, porque essa palavra que está descrita em toda a Bíblia, ela foi escrita, inspirada pelo próprio Deus. Homens ali escreveram, mas foram todos eles inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, pelo próprio Deus. É o que fala lá em 2ª carta de Pedro, no capítulo 1, no versículos 20 e 21. É sob a inspiração de Deus, essa mesma inspiração que Deus quer fazer fluir na tua vida hoje, fazendo com que a Bíblia ela seja não somente um texto, mas seja uma palavra revelada ao teu coração. Então a palavra de Deus ela somente se torna viva em mim quando é regada pela fé. Lembre-se que ela não foi escrita para o homem natural, mas sim para o espiritual que caminha de fé em fé. Não pelo que você vê com os seus olhos naturais, mas pelo que nós cremos com o coração. Então, confiança é não ter todas as respostas e mesmo assim, ainda conseguir descansar. Você tem conseguido descansar com Deus? Então, precisa confiar mais nele. Eu não falo isso de forma apenas a falar, é muito bonito isso e tal, mas olha, eu também estou na mesma situação que você. Eu estou sendo desafiado a cada dia a confiar mais no meu Deus. Mas quanto mais eu confio, mais eu tenho paz, tranquilidade, descanso, mais eu consigo resolver e otimizar os meus dias. Muito bom. Confiança também é dizer, eu não tenho todas as respostas,
mas também não preciso delas, porque eu creio em Deus. Oh, glória! Eu não preciso ver do ponto de vista natural para poder crer. A fé que Deus quer que você tenha não é a fé do tipo de Tomé. Tomé precisou tocar em Jesus para crer que ele realmente tinha sido crucificado e foi ressurreto, ressurgiu ao terceiro dia. Não, Jesus chegou e falou, olha, bem-aventurados aqueles que não me viram, Tomé, mas creram. Esse é o seu caso também, querido, que assim seja todos os dias. Então, assim, eu te convido a criar hoje uma expectativa do sobrenatural em sua vida. Deus está numa plataforma sobre o natural desse mundo, onde nenhuma doença, nada disso toca, nada disso governa a nossa vida. E é nessa plataforma que Ele quer te colocar. E isso todos os dias. As minhas expectativas devem estar ancoradas em Deus. Você pode falar comigo? Ancoradas em Deus? É isso aí. A tua segurança está somente nele. E nesse sentido, eu não somente quero te convidar a realinhar as suas expectativas da sua vida, não é? com o Senhor, mas quero orar pela sua vida também. Tá certo? Então feche os seus olhos um instantinho que nós vamos fazer essa oração juntos, né? Porque Deus fala na sua palavra, aonde 2 ou mais estiverem reunidos no nome de seu Filho Jesus Cristo, Ele estaria no nosso meio. E eu creio, meu irmão, que nós estaremos todos reunidos agora, orando, e Deus estará contigo, Jesus estará contigo no teu coração, fazendo essa obra maravilhosa e eterna dos céus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos como a tua igreja, cerceados de reuniões presenciais, físicas, de estarmos juntos na comunhão dos irmãos, mas numa comunhão virtual, Pai. Um só Espírito, um só corpo, um só coração. É nesse sentido que nós estamos reunidos agora contigo, Senhor. E eu te peço, Senhor, por cada um daqueles que estão nos ouvindo agora, cada um que estão orando junto comigo e sendo um só corpo contigo. Pai, tira toda a ansiedade dos seus corações. Deus, faz eles sentirem a tua presença de uma forma totalmente diferente, de uma forma que talvez nunca tenham sentido antes, sentindo o seu refrigério, sentindo a sua leveza, sentindo-se, Senhor, diferentes, mais leves, mais tranquilos, porque a tua paz, a paz de Deus, ela excede, ela sobrepuja, ela vai além de todas as nossas preocupações, de todas as nossas ansiedades. Muito obrigado pelo Senhor guardar as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter preservado as nossas vidas, preservado os nossos familiares, a nossa família. Continue, Senhor, operando nos nossos corações e fazendo mais, que nós sejamos influenciadores para aqueles que precisam de uma palavra de conforto, de força, de ânimo nesse momento tão peculiar, tão difícil. Seja aqui no Rio de Janeiro, em Mendes, seja em Niterói, seja, Senhor, no Brasil, em outros lugares do nosso país, seja também lá em Portugal. Senhor, manifesta a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos por essas nações, por toda a Europa, por todo o continente sul-americano, por todo o mundo, Senhor. Nós te pedimos que esse mal ele vá embora, que essa situação toda se regularize o quanto antes, Deus, que o mínimo de vidas, as vidas possam ser poupadas, Deus. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça e o teu favor. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, tira toda a ansiedade dos nossos corações, que possamos nos realinhar hoje contigo, possamos entregar o nosso coração, a nossa vida realmente à tua presença, para que Deus possa trabalhar em nós, Deus possa se apresentar de uma forma diferente, como o Senhor verdadeiramente é em nós. Não precisamos ir à igreja para te encontrar. Podemos te encontrar agora, de olhos fechados e orando, fazendo uma oração particular contigo. Nós podemos ter um encontro verdadeiro com o Senhor dos Senhores. Senhor, nós queremos abençoar essa tarde, essa nossa noite, que seja uma noite também tranquila, de sono. Todos nós consigamos dormir na tua paz, na tua segurança. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. E você pode dizer amém comigo? Amém. Maravilha, querido. Foi muito bom estar novamente contigo. Fique atento à nossa programação aí no canal do WhatsApp, nas publicações do nosso canal também no YouTube. Teremos muitas novidades essa semana, então fique ligado, porque nós estamos avançando.
E assim como eu creio que a igreja, embora não esteja podendo se reunir presencialmente, a igreja do Senhor em todo o mundo estará crescendo, porque Deus faz uma obra maravilhosa e a igreja pertence a Ele. Fica com Deus, um beijo no teu coração, um abraço a todos e nós nos vemos na próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.